Boa noite, crianças! Hoje nós estamos começando o segundo dia da nossa semana de oração. E hoje nós vamos aprender sobre guerra na terra, através daquilo que está escrito aqui, olha, no livro do Apocalipse. Nele existem mensagens muito especiais que nós vamos descobrir ao longo dessa semana. João, ele estava ajoelhado, orando, quando ele ouviu uma forte voz pedindo que ele escrevesse um livro com uma mensagem que ele receberia de Deus. João, então, começou a escrever cartas para 7 igrejas que ficam na região da Ásia Menor. Jesus queria dar uma mensagem muito especial para aquelas igrejas, mas sabe que essas mensagens servem para nós também? O que será que Jesus disse para cada uma dessas 7 igrejas? A primeira carta foi escrita para a igreja que ficava na cidade de Éfeso. Os cristãos dessa cidade, eles eram muito fiéis a Deus. Eles gostavam de estudar a Bíblia, ajudar as pessoas. Porém, com o tempo, eles começaram a desanimar e a deixar de ler a Bíblia e fazer oração. Jesus pediu que eles voltassem ao primeiro amor e prometeu que eles comeriam do fruto da árvore da vida. Você também se sente um pouco desanimado? Está deixando de orar e buscar a Deus? Isso pode ser perigoso. Jesus faz para você o mesmo convite que fez para os moradores de Éfeso. E aí, você vai aceitar? A segunda carta foi escrita para Esmirna. Os cristãos dessa cidade, eles eram fiéis a Deus, mesmo em meio aos problemas. Jesus incentivou eles a permanecerem fiéis e firmes na fé. Foi para eles que Jesus disse: se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Permaneça fiel a Jesus e você também vai receber a coroa da vida eterna como um prêmio especial. A outra carta foi escrita para Pérgamo. Jesus amava muito os cristãos da cidade de Pérgamo e elogiou a fé deles. Mas alguns cristãos estavam adorando os falsos deuses e fazendo muitas coisas erradas. Jesus prometeu dar a vida eterna em uma pedrinha branca com um novo nome, para aquele que se arrependesse e mudasse o jeito de agir. Você também precisa aprender e você também precisa se arrepender de coisas erradas que anda fazendo? Hoje é dia de mudar de atitude e seguir somente a Jesus. A outra carta foi escrita para Tiatira. A situação de Tiatira era bem pior do que a de Pérgamo. Eles diziam amar a Jesus, mas faziam muitas coisas erradas. O que você tem feito que não agrada a Jesus? Sabe que com a ajuda dele é possível parar de fazer coisas ruins. Que tal agora mesmo pedir a ajuda de Deus para ser obediente? Vale a pena. A próxima igreja é de Sardes. As pessoas de Sardes estavam muito desanimadas com as coisas espirituais. Elas faziam coisas para Deus, mas sem entusiasmo e sem alegria. E isso é ruim. Jesus disse que elas deveriam começar a adorá-lo com amor e alegria. E aí elas teriam o nome delas escrito no livro da vida. Isso também pode acontecer com você, sabia? Então sirva a Deus com emoção e alegria. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Filadélfia tinha cristãos que eram perseverantes e fiéis. Jesus fez elogios a eles e disse que eles deveriam continuar se preparando para a sua volta. Você também está se preparando para encontrar com Jesus? E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Essa última carta João escreveu porque os cristãos de Laodiceia achavam que eles eram melhores que as outras pessoas. Eles eram muito orgulhosos. Por isso, Jesus precisou repreender esses irmãos. Jesus disse: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Sabia que Jesus também faz o mesmo convite para nós? E aí, você aceita? As mensagens para essas igrejas também servem para nós hoje. João continuou recebendo muitas mensagens especiais de Deus. Vamos descobrir mais sobre essas mensagens durante essa semana. Agora chegou um momento especial separado para mandar mensagens de oração para o Quartel-General de Deus. Hoje nós vamos orar pedindo a ajuda de Deus para usarmos mais uma arma espiritual certa na batalha entre o bem e o mal.
Hoje vamos orar para que Deus nos cubra com sua couraça de justiça. Quando agimos de maneira certa, justa e obediente, estamos nos protegendo do mal. A obediência é como uma capa protetora para a nossa vida espiritual. Agora vamos orar. Senhor Jesus, nos ajude a sermos obedientes a cada dia e a seguir a Tua palavra. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Algumas palavras têm um sentido completamente diferente. Por exemplo, no Apocalipse, a palavra mulher significa igreja. Água significa povos ou multidões. Um dia significa um ano. Animal significa reino ou rei. Vento significa guerra. Chifre significa rei ou reino. Cordeiro significa Jesus. Esses símbolos nos ajudam a entender melhor as mensagens do Apocalipse e em sua revelação para nós. Vamos continuar descobrindo mais sobre essas mensagens especiais de Deus ao longo desta semana. Vocês se lembram da rebelião que aconteceu no céu? Lúcifer tentou acusar Deus de tirano e egoísta, mesmo com todas as tentativas de Deus de ajudá-lo a entender e mudar de ideia. Não houve sucesso. O anjo mau foi expulso do céu e veio parar em nosso planeta com seus anjos maus. Deus acabara de criar o nosso mundo. Agora feche os olhos e imagine um lugar perfeito, puro, plantas lindas e exuberantes, que nunca murcham, sem briga, sem tristeza, sem morte, sem dor. Imagina que perfeito. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados, viviam aqui em um lugar perfeito assim. Após criar Adão e Eva, Deus disse a eles que poderiam aproveitar tudo que estava no jardim, exceto um fruto que se encontrava em uma árvore no centro do jardim. Eva se afastou de Adão e estava sozinha, perto da árvore, e começou a ouvir barulhos estranhos. Era um barulho de uma serpente. Eva então se aproximou e a serpente começou a dizer a ela que ela deveria comer do fruto. Mas ela pensou logo, não, mas eu não posso comer desse fruto. Então a serpente disse a ela que ela se tornaria mais inteligente. Infelizmente, a mulher acreditou. Ela pegou o fruto e comeu. Eva estava desobedecendo a Deus. E além disso, além de desobedecer, ela levou o fruto a Adão, que também comeu. O que acontece se eu jogar essa pedrinha no meio dessa bacia? Tem várias ondas, espirra água para todo lado. Quando desobedecemos a Deus, algo semelhante acontece. Prejudicamos a nós mesmos e também causamos problemas às outras pessoas. O pecado traz intrigas e tristezas, maldades, dificuldades. Eva desobedeceu, prejudicou a si mesma, a Adão e toda a humanidade. Naquele dia triste, o pecado entrou em nosso mundo. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus e fizeram roupas com folhas de figueira. Mas Deus procurou e encontrou seus filhos. Em seguida, ele fez roupas especiais para eles. Então, o primeiro animalzinho precisou morrer para que Deus fizesse roupas com a pele desse animal para Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher tiveram de sair do jardim e enfrentaram muitos problemas depois que desobedeceram a Deus. A história de Adão e Eva nos ensina que não vale a pena desobedecer. Toda desobediência tem consequências ruins. Mas como o problema do pecado pode ser resolvido? Deus nos criou para viver felizes, longe do mal e com o coração limpo, repleto de coisas boas. Deus criou o mundo para sermos felizes, longe do mal e com o coração repleto de coisas boas. Assim como essa água, bem limpinhos. Mas quando o pecado entrou, mudou a nossa vida. E quando falamos palavras feias, mentimos, desobedecemos o papai e a mamãe, brigamos com o nosso colega, olha o que acontece com a nossa vida. Você fica cheio de mal dentro de você. Mas como eu posso resolver esse problema? Agora você vai ver a mensagem do grande general. Pegue a sua Bíblia e preste atenção nas dicas. Primeira dica: o livro em que ela está fica no Novo Testamento, começa com a letra R e termina com a letra S. Segunda dica: o capítulo corresponde à metade do número 10 e o verso é o número 4 mais 4. E aí, descobriram? Vamos ler juntos. Mas Deus nos prova seu amor
ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Quem acertou? Perceberam? O único meio de recebermos perdão pelos nossos pecados e termos uma vida nova e transformada é por meio de Jesus Cristo. Jesus pode remover a inveja, a maldade, a preguiça, a desobediência e tudo o que é de ruim de nossas vidas. Ele quer nos purificar de todo o mal. Que tipo de coração vocês querem ter? Um coração cheio de pecado, sem salvação? Ou um coração limpo de maldade e preparado para receber a vida eterna? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite aqui na Semana Santa. Pedimos agora que o Senhor venha limpar o nosso coração, que tenhamos muito amor no nosso coração e que ele seja limpo. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã.